Olha, conforme o governo Bolsonaro vê que o cerco está fechando, que as investigações contra ele estão aumentando, o Bolsonaro percebe que ele tem a necessidade de quê? De perseguir opositores. E aí ele começa a criar uma espécie de Gestapo. Gestapo, para quem não sabe, era a polícia nazista do Hitler, a polícia de inteligência, como se fosse um serviço secreto, que fazia a perseguição aos opositores, a qualquer tipo de oposição ao Hitler. E o Bolsonaro começa a fazer isso. Ele está usando a ABIN, que está com o Ramagem, que era quem ele queria colocar na Polícia Federal, e ele está usando o Ministério da Justiça. Saiu no UOL uma matéria alguns dias atrás mostrando que o Ministério da Justiça estava catalogando e fazendo dossiês sobre policiais e formadores de opinião antifascistas. Antifascistas, gente da oposição. O STF chamou o ministro da Justiça para prestar esclarecimentos e pediu para ele explicar isso. E na resposta para a Carmen Lúcia do STF, olha a cara de pau do André Mendonça, ministro da Justiça do Bolsonaro. Ele falou que não pode confirmar e nem negar a existência de relatórios de inteligência. Quer dizer, isso ele falou para o STF. Olha a gravidade disso. Aí ele foi chamado no Congresso e aí vários parlamentares começaram a pressioná-lo, até que ele aceitou falar que realmente existe um relatório e até se comprometeu a mandar uma cópia do relatório. Mas aí, comenta você acha que ele vai mandar a cópia do relatório? Ou ele vai mandar só um pedacinho? Ou só os dados mais, tá aqui, era só o nome das pessoas, não era nada, não era investigação. Mas, pois bem, ele foi pressionado lá principalmente pelo José Guimarães, do PT, que até conseguiu, olha, primeira vez em semanas, alguém do PT apareceu no Jornal Nacional. Ele apareceu falando sobre o assunto, parabéns. Então, o que acontece? Nesse caso, olha só, o Bolsonaro, ele não conseguiu colocar o Ramagem, que é amigão dele, na Polícia Federal, aí ele colocou na ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Só que o Bolsonaro, ele criou novas regras para a ABIN que tornam a ABIN praticamente uma polícia do Bolsonaro, uma polícia de espionagem para toda e qualquer oposição ao Bolsonaro. Vai preparando. Eu vou explicar mais sobre o que o Bolsonaro está fazendo na ABIN, em outros órgãos também, mas antes, um segundinho. Nós temos também os nossos outdoors contra o Bolsonaro. Essa semana eu liguei até para uma empresa que faz avião, coloca faixas com avião na praia, para ver, mas está difícil. As empresas têm muito medo. Tá vendo como isso que o bolsonarismo faz com que as pessoas fiquem com medo da oposição? Eu falei até com um rapaz que ele falou, cara, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu não posso fazer porque eles vão vir atrás de mim, eu tenho muito medo, eu tenho família, eu não vou. Fica até com receio não, fica até com pena de brigar com o cara porque ele falou, eu não gosto do Bolsonaro, adoraria fazer, faria até de graça, mas eu tenho medo. Difícil, né? O Bolsonaro começou a fazer na ABIN o quê? Primeiro, ele pode fazer o treinamento de pessoas que não são concursadas. Por quê? Muita gente não sabe, mas para trabalhar na ABIN tem que ter concurso público. E aí pode receber os treinamentos para fazer espionagem, inteligência, tudo mais. Só que o Bolsonaro publicou uma normativa de que eles podem agora treinar pessoas não concursadas. Quer dizer, o pessoal da ABIN com treinamento, com dinheiro público, treinamento assim, é coisa de primeiro mundo, pode chegar e treinar milicianos. Inclusive pessoas que já foram condenadas. O Bolsonaro tomou essa decisão faz cerca de 5 dias. Mais do que isso, a ABIN agora vai ter uma verba muito maior e vai criar um novo órgão de inteligência dentro da ABIN, que vai ter 17 funcionários, quer dizer, 17 pessoas pagas com dinheiro público. Aí você imagine que os salários são sempre acima de 10 mil por mês. E o Bolsonaro está usando para espionar a oposição. E já é sabido em Brasília que o Bolsonaro está produzindo relatórios e dossiês. Um deputado bolsonarista, o Douglas Garcia, fez um dossiê com 999, quase 1000 nomes de pessoas antifascistas e até os locais que eles frequentam e quando frequentam esses locais para persegui-los. Olha só o que estão fazendo. E já é sabido em Brasília que o Bolsonaro está produzindo diversos dossiês sobre a oposição e que todo mundo que é oposição ferrenha está sendo investigado de alguma maneira. E o Congresso, só agora parece que o Congresso Nacional começou a perceber que a coisa está séria. A coisa está realmente séria. Mais do que isso, eu fui o único canal do YouTube, podem cobrar os outros canais do YouTube. Foi uma matéria que saiu em alguns veículos de mídias, saiu na revista Fórum, mas não saiu no canal deles. Que o Bolsonaro tem uma denúncia de uma tenente da Força Nacional de que o Bolsonaro está colocando milícias na Força Nacional. Ele está treinando milicianos na Força Nacional. E aí, o Bolsonaro pode chamar qualquer reservista. 99% dos homens no Brasil são reservistas. Quer dizer, inclusive, na norma está que ele pode chamar também condenados. E é a mesma norma que ele usou para a ABIN. Está colocando milicianos dentro da Força Nacional para convencer policiais do Brasil inteiro a formarem milícias. Isso é uma pesquisa de que 41% dos praças são bolsonaristas. Aí ele já sabe, consegui formar milícia com essa galera, eu tenho 41% da Força Armada
no Brasil. Olha como isso é grave. Os parlamentares deviam começar a prestar atenção nisso. Eu nem falo de impeachment e crime de responsabilidade, eu falo são crimes graves que o Bolsonaro tá tentando fazer e que ele tá formulando pouco a pouco, mas são crimes graves que ele vai cometer no futuro, tá? Mais do que isso, o Bolsonaro, ele fez mudanças no ano passado por decreto na Dataprev e no Serpro, que são os estatais que tem todos os dados de todos os brasileiros. Tem onde você nasceu, o dia que você nasceu, onde você já trabalhou, se você já teve crédito, se você não pagou, quanto você pagou, o dia que pagou, se você já foi para o hospital, por que foi para o hospital, qual é o seu prontuário médico, até o seu prontuário médico eles têm acesso, quais são os seus números de telefones, onde você mora, onde você já morou, onde quer que você já tenha tido algum endereço relacionado ao seu nome, qual é a placa do seu carro, quando você comprou o carro, por quanto, quando você vendeu, por quanto. Eles têm tudo de todos os brasileiros. E o Bolsonaro fez um decreto que engloba todos esses dados e dá ao governo poder total de analisar e usar esses dados da maneira que eles quiserem. Mas o decreto do Bolsonaro, decreto 10.046 e 10.047 de 2019, procura aí no Google. Essas estatais tinham acesso, mas não podiam compartilhar com o governo sem motivo. Agora podem, o governo pode compartilhar esses dados com quem quer que queira da iniciativa privada. Agora imagina uma empresa de inteligência que fala, pô, eu preciso dos dados de todos esses policiais antifascistas aqui, eu preciso dos dados de todos esses youtubers aqui, eu preciso dos dados de todas essas pessoas de oposição aqui. Você pode me dar, governo? Você me vende por quanto? Entendeu? A gravidade do assunto, o Bolsonaro está tentando criar uma Gestapo, uma polícia nazista de inteligência, como o Hitler fez. Que o Bolsonaro percebeu, ele sempre soube, e ele é assessorado por pessoas que estudaram história. O Bolsonaro não estudou, mas as pessoas que estudaram história para aprender como regimes totalitaristas se mantêm no poder, ele sempre soube que parte disso é controlar a oposição. Como controlar? Seja por medo, ou seja assassinando ou qualquer outra maneira. Isso tudo que ele faz é nos bastidores. Esses decretos foram públicos. Ninguém ligou. O Bolsonaro nos bastidores, ele está articulando para isso. Enquanto isso, claro, antes que você pense, Thiago, tudo acabou, meu Deus, estamos ferrados. As investigações seguem. O núcleo duro fascista do Bolsonaro está cada vez mais debandando, saindo, não querendo mais apoiar o Bolsonaro. As investigações seguem, a casa está caindo, vários bolsonaristas começaram a ser presos, ou estão com tornozeleira, Queiroz e a esposa estão para serem presos na semana que vem. Tem poderes muito mais fortes do que o Bolsonaro que estão querendo removê-lo do poder. Muito cuidado, a gente tem que denunciar isso, porque está acontecendo e cobre o seu parlamentar e cobre seus amigos e todo mundo que você conhece. Assim, quando for votar, principalmente para deputado, para vereador nessa eleição, vota em alguém de esquerda. Não vai votar no amigo do amigo, no rapaz que prometeu assaltar a sua rua. Não, vota em alguém de esquerda. Porque na hora que tem votação, na hora que tem alguma coisa que o bicho pega, é a esquerda que está lá na frente. Não é o deputado do centrão da sua cidade, que é conhecido do seu conhecido, não. Esse está votando a favor das reformas e para te ferrar. Vota na esquerda. Nem que seja, vou votar na legenda, vota lá no PT, no PSOL, no PCdoB, mas vota na esquerda. É isso é importante. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!